Olá, amiguinhos! Sejam todos bem-vindos ao nosso cantinho de histórias. Hoje vamos viajar no tempo para uma cidade muito distante chamada Babilônia. Vocês estão prontos? Então, apertem os cintos da imaginação, porque nossa aventura já vai começar. Naquela época, a Babilônia era governada por um rei muito poderoso chamado Nabucodonosor. Ele era o rei de tudo e de todos por lá e gostava muito que as pessoas o obedecessem. Um dia, o rei Nabucodonosor teve uma ideia que ele achou brilhante. Ele mandou construir uma estátua gigante, toda feita de ouro, que brilhava sob o sol. Era tão alta que parecia tocar as nuvens. O rei ficou muito orgulhoso da sua estátua e decidiu dar uma grande festa. Ele convidou todas as pessoas importantes do reino, os príncipes, os governadores, os juízes, todo mundo. E no meio dessa multidão estavam 3 jovens amigos muito especiais. Os nomes deles eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram rapazes inteligentes, corajosos e, o mais importante de tudo, eles amavam a Deus acima de todas as coisas. Eles sabiam que Deus era o único verdadeiro rei do universo e prometiam em seus corações adorar somente a Ele. Quando a festa começou, o arauto do rei, que era o mensageiro oficial, anunciou com uma voz bem alta para que todos pudessem ouvir: "Atenção, povo da Babilônia! Quando vocês ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa e de todos os instrumentos musicais, todos deverão se curvar e adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer." E ele continuou, com uma voz um pouco assustadora: "E quem não se curvar e não adorar a estátua, será jogado imediatamente dentro de uma fornalha de fogo ardente." Uau, que ordem assustadora, não é mesmo? Imagina só! Uma fornalha como um forno gigante super quente. Assim que a música começou a tocar, um som grandioso encheu o ar. E o que aconteceu? Todos, sem exceção, se dobraram até o chão. Todo mundo se curvou diante da estátua de ouro. Quer dizer, quase todo mundo. Em meio à multidão curvada, 3 jovens continuavam de pé, altos e firmes. Quem vocês acham que eram? Isso mesmo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles olhavam para frente, com os corações firmes na promessa que fizeram a Deus. Eles sabiam que se curvar para uma estátua seria o mesmo que dizer que a estátua era mais importante que Deus, e isso eles não podiam fazer. Algumas pessoas que não gostavam muito dos 3 amigos viram aquilo e correram para contar ao rei. Eles disseram: "Ó rei, lembra da sua ordem?" Pois é, existem 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não obedeceram. Eles não se curvaram para sua estátua de ouro. Quando o rei Nabucodonosor ouviu isso, ele ficou furioso. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Como assim alguém ousava desobedecê-lo? Ele mandou chamar os 3 amigos na mesma hora. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego chegaram diante do rei, ele perguntou, muito bravo: "É verdade que vocês não se curvaram para minha estátua? Vou dar a vocês mais uma chance. Quando a música tocar de novo, se curvem. Senão, serão jogados na fornalha ardente. E que Deus poderá livrar vocês das minhas mãos?" Imaginem a coragem desses 3 amigos. Eles olharam para o rei mais poderoso do mundo e responderam com calma e firmeza. Eles disseram: "Ó rei Nabucodonosor, não precisamos nem pensar para responder. O nosso Deus, a quem servimos, é poderoso para nos livrar da fornalha de fogo e também das suas mãos. Mas mesmo que ele decida não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que nós não vamos adorar a sua estátua de ouro." Uau, que resposta corajosa! Eles confiavam tanto em Deus que estavam prontos para enfrentar qualquer coisa, até mesmo uma fornalha super quente. A resposta deles deixou o rei ainda mais furioso. Ele gritou para os seus guardas: "Aqueçam a fornalha 7 vezes mais do que o normal." O fogo ficou tão, mas tão quente que as chamas saíam pela porta da fornalha. Então os soldados mais fortes do rei amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego com cordas e os levaram em direção à fornalha. O calor era tão intenso que os soldados que os jogaram lá dentro acabaram sendo atingidos pelas chamas e não resistiram. E os 3 amigos caíram bem no meio do fogo ardente. O rei Nabucodonosor se levantou e foi olhar pela abertura da fornalha, esperando ver o fim dos 3 jovens. Mas de repente ele ficou espantado. Seus olhos se arregalaram e ele não conseguia acreditar no que via. Ele perguntou aos seus conselheiros: "Nós não jogamos 3 homens amarrados dentro do fogo?" E eles responderam: "Sim, ó rei, foram 3. Então o rei disse, chocado: "Mas eu estou vendo 4 homens. Eles estão soltos, andando tranquilamente lá dentro do fogo, e não estão se queimando nada. E o 4º homem? Ele parece um anjo, um ser celestial." Isso mesmo, amiguinhos.
Deus não abandonou seus amigos fiéis. Ele enviou um anjo para protegê-los do fogo. As chamas não queimaram nem um fio de cabelo deles. Nem as roupas deles cheiravam a fumaça. Eles estavam passeando no meio do fogo como se estivessem caminhando num jardim fresco. Vendo aquele milagre incrível, o rei Nabucodonosor, ele correu para a porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí, venham aqui. E os três saíram da fornalha, andando calmamente na frente de todo mundo. Todas as pessoas importantes do reino se juntaram ao redor deles, espantadas. Eles tocaram nas roupas dos jovens, olharam seus cabelos e nada, nenhum sinal de queimadura, nem mesmo cheiro de fumaça. As cordas que os amarravam tinham sido as únicas coisas queimadas pelo fogo. Naquele momento, o rei Nabucodonosor entendeu o poder do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele declarou para todo o reino: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele e preferiram enfrentar o fogo a desobedecer ao seu Deus. Não existe outro Deus que possa salvar como ele. E a partir daquele dia, o rei promoveu os três amigos a posições ainda mais importantes no reino. A coragem e a fé deles mostraram a todos o quão grande e poderoso é o nosso Deus. E essa, amiguinhos, é a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ela nos ensina que não importa o quão difícil ou assustadora a situação pareça, devemos sempre confiar em Deus e ser fiéis a Ele. Ele está sempre conosco, nos protegendo e nos cuidando, assim como fez com aqueles três jovens corajosos na fornalha de fogo. Espero que vocês tenham gostado da nossa aventura de hoje. Lembrem-se sempre de serem corajosos e de confiarem em Deus. Combinado? Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal para não perder nenhuma aventura e compartilhar com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima história. Tchau!